De onde tu tirou isso? Eu realmente não sei. Onde tu tirou que o MBL defende a extinção do Estado? Eu também nunca defendi... O MBL não defende privatização? Ah, isso significa extinção do Estado? É. Sim. Podia especificar mais, por exemplo, essa questão do capitalismo. Por exemplo, se ajuda a população, ajuda as pessoas, se ajuda que tipo de pessoas e etc. Que aí a gente consegue fechar esse assunto. Partir pra essa abordagem. O que vocês acham? Perfeito. Mas faz a tua Então, questão. a pergunta é justamente se você acha que o capitalismo promove atualmente redução da desigualdade social ou não, se o capitalismo é responsável pela situação ruim e pela piora das condições de vida da classe trabalhadora ou não, se o capitalismo é responsável pelo machismo como subproduto de uma ideologia que ataca setores específicos da sociedade, em especial os setores da classe trabalhadora ou não. É isso. Tá. Eu gostaria de um pouquinho mais de água, por favor. Kim. Veja bem. Antes Muita de água tudo, nesse debate. Antes de tudo, eu quero te fazer uma pergunta bem simples e não tem a ver com o conteúdo em si. Acabou. Tu vai conseguir manter o foco? Eu tô mantendo o espectro. Eu tô mantendo. Tu não tá. Agora, a pergunta foi se o Você capitalismo... pode responder a minha pergunta? O capitalismo é ou não responsável pela melhora ou pela piora da condição do trabalhador? Foi essa a sua pergunta. Tá, ok. Veja que antes do desenvolvimento, do início do capitalismo, através da Revolução Industrial, que inclusive também foi defendido por valores liberais e iluministas de livre competitividade, a mobilidade social era extremamente difícil, praticamente impossível. Então, a gente pode analisar para a Idade Média. Um determinado sujeito X, ele trabalhava, ele recebia 100. O filho dele recebia 100 e o neto dele também receberia 100. Veja que agora, atualmente, embora nós estejamos com uma crise econômica, veja que a condição de vida das pessoas nunca foi tão boa, tão alta. E a nível geral, mundial, não somente do Brasil, tá? Porque até 1990, se não me engano, o nível de pobreza do Brasil era 2,9 de pobreza extrema e atualmente é 1,9. Então, ela reduziu vertiginosamente. Isso aconteceu no planeta inteiro. E isso aconteceu justamente devido ao aumento de produtividade e, portanto, de riqueza e também da adoção de instituições democráticas liberais. Isso, de fato, melhorou a vida das pessoas. E não sou eu que estou falando isso. É uma convenção de economistas que analisaram a história de inúmeros países ao longo do planeta que concluíram a adoção de instituições democráticas liberais foram extremamente importantes, foi o principal fator para o enriquecimento da população. Então veja que as pessoas hoje em dia elas têm muito mais mobilidade social. E eu não estou dizendo que o Brasil é um excelente exemplo. Muito pelo contrário. Existem inúmeros outros países que têm uma mobilidade social muito melhor do que a nossa. E outros países que têm uma mobilidade social muito inferior. Então, se nós estivermos olhando, de fato, por dados, e não aquilo que eu estou vendo na rua, não aquilo que eu estou vendo na janela da minha casa, a gente consegue concluir, sim, de fato, o capitalismo, o livre mercado melhorou a vida das pessoas porque aumentou a produtividade, portanto, a riqueza, e graças a algumas políticas do Estado que eu também defendo, houve uma maior distribuição de riqueza. Agora, uma coisa é eu defender a existência do Estado, que inclusive é algo que o MBL defende, e esse é um problema, provavelmente tá batendo um espantalho, tá? Dizer algo sobre o que a gente defende e de fato não depende, a gente não defende e é mais fácil de bater. Não, o MBL não defende a extinção do Estado. Eu não sei de onde tu tirou isso. Eu realmente não sei. Onde tu tirou que o MBL defende a extinção do Estado? Eu também nunca defendi... O MBL não defende privatização? Ah, isso significa extinção do Estado? É. Sim. As políticas de privatização são políticas que defendem a redução do Estado. Não. Extinção para redução são palavras diferentes. Tudo bem, se quer debater palavra, pode debater palavra. Sim, semântica é importante. Mas é isso que eu tô debatendo. Tá. Uma coisa é extinção do Estado, que é o que tu defende. Outra coisa é redução Extinção do do Estado. Estado burguês. Eu defendo a redução do Estado em alguns casos, e não necessariamente. Outra coisa é defender a extinção do Estado.
Eu nunca defendi a extinção do Estado. E nem o MBL. O MBL não defende a extinção do Estado. Existem algumas práticas mais ou menos pró-mercado e outras mais ou menos pró-Estado que a gente defende. Inclusive, essa é uma das coisas que eu mais gosto no MBL, porque, assim, ao contrário de alguns partidos ou ao contrário de algumas ideologias que se posicionam acerca de um livro como se ele fosse uma bíblia e não através de dados e atualizações acerca dos dados empíricos e através de dados precisos produzidos cientificamente, não. A gente vai continuar se modernizando, se atualizando, através de novas evidências que estão baseadas em projetos de curto e médio prazo. Não, mas então, acho que você trouxe um dado que não é a primeira vez que você utiliza nos debates. E porque tá correto. Sobre a comparação da riqueza, etc. E é evidente que se você vai comparar a vida das pessoas com a Idade Média, é evidente que a situação de vida no capitalismo é melhor. Isso quem falou não fui nem eu. Isso tá lá no Manifesto Comunista 1848. Marx já dizia isso. Que, inclusive, a burguesia, quando fez a transição do feudalismo para o capitalismo, cumpriu um papel revolucionário e proporcionou à sociedade um maior desenvolvimento das forças produtivas. É fato. Hoje nós temos uma sociedade que avançou nos temas todos. Agora, o problema é que, ao essa burguesia se consolidar no poder e se tornar a classe não só que combatia a aristocracia e a classe dominante do período, mas se tornar ela em si a nova classe dominante, o problema é que neste movimento ela se torna uma engrenagem que entra em contradição com esse movimento de desenvolvimento e de melhoria da vida das pessoas. E é por isso que, por exemplo, hoje existe esse dado absurdo, estarrecedor, de que os bilionários mais jovens do mundo são todos herdeiros. Porque, em que pese o dado que você trouxe aí da pobreza, não tem como dizer, estou partindo do pressuposto de que está correto, e me parece que faz sentido, inclusive. Mas, apesar disso, existe uma desigualdade social profunda. Uma desigualdade social que só cresce. O capitalismo não é capaz de resolver isso. Então, poderia aqui seguir falando uma série de coisas, mas o fato é que existe um aumento da concentração de renda. Os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo sentem isso na sua pele. Você vai no mercado, você vê o aumento do preço dos alimentos. Que é fato, tem a ver com as políticas de governo. Mas tem a ver com as políticas de governo serem todas capitalistas, em última instância também. Então, aqui o debate é que, beleza, em comparação com o feudalismo, a vida realmente avançou. Mas o problema é que o capitalismo não permite com que a gente possa se libertar. Em relação ao rico ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre. Na verdade, não foi isso que aconteceu, tá? Isso é falso. Na verdade, os ricos ficaram mais ricos e os pobres deixaram de ser tão pobres quanto antes. E eu não estou falando, me referindo somente à Idade Média em relação à Revolução Industrial, à Idade Moderna. Na verdade, isso aconteceu no planeta inteiro. A desigualdade social e econômica aumentou? Sim. A distância entre os super ricos e os pobres também aumentou? Sim. Mas a vida do pobre, indiscutivelmente, melhorou. Isso são dados, tá? A vida das pessoas, no geral, melhorou. A questão é o seguinte. Houve também um aumento de desigualdade. Se a vida do rico continuar melhorando e também a vida do pobre, mas através de um maior enriquecimento do rico, tu é contra? Porque vamos considerar o cenário que o rico fique cada vez mais e mais rico, mas o pobre também se torne cada vez menos pobre. Tu é contra isso? Sou contra. Sou contra a desigualdade social. Por quê? Sou contra porque não acho que faz sentido que poucas pessoas que estão à frente das maiores empresas e etc., que se apropriam, que roubam a riqueza produzida por milhões de trabalhadores, não faz sentido que eles fiquem com essa quantia, quando, na verdade, você poderia estar proporcionando melhores condições de vida para todas as pessoas. Não só para 2 mil bilionários, mas para 7 bilhões de pessoas. Então, significa que tu prefere prejudicar o pobre de modo que o rico não se beneficie? Eu prefiro e proponho que todas as pessoas possam ter direitos na sociedade. Certo, mas não isso, só algumas.
Mas e se isso eventualmente significar que o rico vai ficar mais rico? Porque vamos considerar... Mas é que pro rico ficar mais rico, o pobre tem que ficar mais pobre. Não existe isso. Não existe... Pro rico ficar mais rico, você tem que aumentar a exploração e a superexploração da classe trabalhadora. Eu gostei do que tu trouxe, porque tu sabe o que é o jogo de soma zero? Pode me falar. Como é que tu fala sobre economia se tu não consegue entender um conceito básico? Assim como eu falo de diversos assuntos e talvez eu não entenda tudo sobre os diversos assuntos e ainda assim acho que eu tenho o direito de falar. Glenda, e qual é o problema? A questão é que tu tá propondo um regime revolucionário para mudar um sistema econômico, sendo que tu não entende um conceito extremamente básico. Veja que o e jogo... talvez eu não entenda uma série de outros conceitos extremamente básicos e ainda assim acho que sou apta e posso falar e posso defender minhas ideias e posso falar com as pessoas sobre a vida delas e a merda que é a vida no capitalismo e a escala 6x1 e a falta de direitos para as mulheres, etc. E apontar um cenário diferente. Qual o problema? Eu vou insistir naquilo que tu não domina, evidentemente, que é o tal do jogo de soma zero. Ele é um conceito que é tirado da teoria dos jogos e aplicado na economia, enquanto analogia de que é a soma dos ganhos e das perdas em um sistema econômico. E que nessa percepção a soma supostamente seria zero. Mas isso é mentira economicamente. Uma pessoa ela não precisa tirar de outra para ficar mais rica. O jogo econômico não é um jogo de soma zero. Não é pegar uma pizza, dividir em vários pedaços e dar para as pessoas e depois dividir em pedaços ainda menores dessa mesma pizza e entregar para as pessoas. Mas na verdade não? Poderia ser. Na verdade, o que acontece é outra coisa. A pizza se torna maior. Isso significa o quê? Que a riqueza, ela pode ser produzida, ela pode ser distribuída, expandida. Então, o teu conceito básico que tu não domina acerca do jogo de soma zero, justamente acaba criando uma falsa percepção de pessoas que defendem o que tu defende, de que para um pobre ficar mais rico, o rico tem que ficar mais pobre. E vice-versa. Não é isso que acontece. Hoje, embora haja essa maior desigualdade social e uma certa redução de poder de compra de uma geração para outra, que é inclusive uma exceção, ainda assim, veja que as pessoas, no geral, são mais ricas. Elas têm mais acesso do que outras. E por que eu te perguntei acerca do problema do rico ficar mais rico? Eu não vejo problema em um rico ficar mais rico se a vida do pobre estiver melhorando junto com a ascensão, com a prosperidade da pessoa rica. Eu acho que isso é extremamente importante. E veja que eu estou trazendo aqui modos de melhorar a vida das pessoas de modo concreto. Tu quer defender um regime... Quais modos para melhorar de modo concreto? Literalmente o sistema capitalista, que inclusive tem funcionado. Mas o que dentro do capitalismo? Por exemplo, a Austrália. A Austrália tem um sistema capitalista de livre mercado. Outro exemplo excelente, Singapura. Singapura não é um estado colonialista, extremamente capitalista, e a vida econômica, tanto das mulheres quanto dos homens, é muito superior à nossa, e não está explorando outros países. Então, veja, isso acontece porque é um país extremamente tecnológico, a mão de obra é qualificada, e, portanto, existe uma otimização de tempo, existe uma alta produtividade de bens e serviços, portanto, o país consegue enriquecer e também melhorar a vida de todas as pessoas que vivem lá, inclusive das mulheres, inclusive de LGBTs, inclusive de outras pessoas que talvez tenham vindo de uma família pobre. Agora, a questão é, eu estou defendendo um sistema que respeita a liberdade individual das pessoas e que, na concretude, desde o seu desenvolvimento, indiscutivelmente, melhorou a vida de todas as pessoas. De todas, não de algumas. Apesar de que algumas pessoas se tornaram mais ou menos ricas. E isso, felizmente, aconteceu porque o bolo ficou maior. Hoje tem muito mais riqueza sendo produzida, com maior otimização de recursos, com maior tecnologia. Agora, não adianta defender Mas essa riqueza regime... não vai para os trabalhadores. Não adianta defender um regime que é totalmente abstraído, ele é totalmente idealizado e que na prática não funcionou em nenhum lugar do mundo, ele não conseguiu sustentar. Ah, mas é que na Rússia conseguiram manter por um determinado período. Ok, o que vai garantir agora de acontecer outro tipo de revolução desse tipo e vá dar certo ou não? Sobre como melhorar, de fato, a vida
da mulher trabalhadora. O exemplo foi termos privatizado as creches em São Paulo e, devido a isso, as filas nas creches foram zeradas. Eu E penso as que isso é empresas excelente. passaram a lucrar mais com a vida das mulheres. Como assim? Tu tem um problema muito grave com o enriquecimento de algumas pessoas. Por que você não poderia botar o Estado pra fazer isso? Por que ao invés de dar o dinheiro pra empresa, você não pode fazer a administração pública e a sociedade regular isso? Por quê? Porque foi menos ineficiente. E essa foi a prova. Tu pediu provas, eu te dei. Você já se pegou tentando entender um americano falando inglês e você acabou não entendendo nada? Você acha que ele fala rápido demais? Hi, my name is Macy Drury. I'm going to OU. Boomer Center, baby. My name's Kevin Murphy. I'm going to Oklahoma Boomer Center. Por exemplo, você é acostumado a dizer I have to talk to her, mas o americano fala I've got to talk to her. Aí você se pergunta, como é que eu vou chegar nesse nível? Muito fácil, você tem que aprender reductions, link and sounds e praticar muito. E é isso que a gente faz no melhor curso online de idiomas do Brasil. É só clicar aqui e vir comigo.